Olá pessoal, tudo bem? Sou o Tairone, CEO da FG e da 2N. Estamos aqui para o nosso segundo episódio do podcast. E hoje é um orgulho para mim receber essa pessoa que é um mentor para mim, uma referência em transformação organizacional. Ele é fundador da Metanoia, escritor de best-seller, não é qualquer escritor. Meu amigo pessoal, Roberto Tranjan, que eu tenho o prazer de apresentar para vocês e iniciar esse bate-papo com ele agora. Roberto, muito obrigado pela sua presença. Muito bom ter você aqui. Roberto, eu queria, antes de te fazer qualquer pergunta, eu queria te dar uma informação. Você é responsável por ter mudado a minha vida, né? Eu acho que, se eu não tive a oportunidade de falar isso fora daqui, eu estou falando agora, e é bom que fica registrado para todo mundo ver. Você, em 2016, quando o meu pai me apresentou você, né? Falou, Tairone, tem um negócio bom aqui em São Paulo, se eu fosse você, eu viria. Eu fui e foi uma das melhores decisões que eu tomei, foi certamente um ponto de inflexão na minha vida. Porque eu mudei como pessoa, como ser humano, mudei para melhor. E vou dizer para você, para muito melhor. E a Metanoia, a sua empresa que você fundou na década de 90, não foi? A Metanoia mudou a vida de milhares de pessoas na minha empresa. Que eu tive a oportunidade de implantar a Metanoia na F Global, empresa que eu era presidente na época, e foram quase 10 anos de programa Metanoia, fizemos academia, fizemos Meta Riqueza, Alumiar, fizemos tudo sem imaginar, e você, através da sua empresa, teve a oportunidade de mudar a vida de milhares de pessoas, e eu quero deixar isso claro para você, e agradecer você por isso, que eu sou muito grato por ter tido a oportunidade de ter conhecido você, e estou muito feliz por estar aqui agora, tendo a oportunidade de bater esse papo com você e deixar registrado para todo mundo o ser humano maravilhoso que você é. Seja bem-vindo. Uma alegria estar aqui com você, Tairone. Saudação a quem nos assiste. Eu não queria começar emocionado, né? Eu queria deixar, mas você fazer isso assim tão abertamente, tão em público, eu acho que é um gesto bonito de gratidão. E a gente, claro, fica muito, assim, legal saber que a gente é capaz de transformar vidas para melhores, né? Porque você também faz isso no teu trabalho, na tua empresa, e você como líder é essa pessoa também, né? Então, quando isso, você traz para mim essa importância de transformar a vida, isso só me engrandece, e engrandece o trabalho que eu faço, e me dá vontade de fazê-lo cada vez mais intensamente. Muito obrigado por isso. Obrigado pelo feedback, Roberto. Queria começar então já esquentando. Eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco em que momento da sua trajetória, que você é economista, né? Acho que nem todo mundo sabe, mas você é economista, da velha economia, porém criou a nova economia, é impressionante. Então você como economista, em que momento que virou essa chave, você percebeu, cara, é possível sim ganhar dinheiro e ser feliz, é possível sim ter um ambiente mais ético, humano e próspero. É bom que você comece puxando o fio da meada da economia, né? Porque eu sou economista e, por incrível que pareça, a minha especialização é em finanças pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Então é interessante porque aí quando a gente fala em transformar a vida e falar de metanoia, que é o que vai ser o nosso assunto, a gente fala, mas como é que é essa inclinação de curva, né? Para esse lado mais humano, porque é exatamente isso, existe a economia a economia dos índices, dos preços, dos indicadores, das alíquotas, das tarifas, que está na moda agora, né? Mas tem a economia do sonho, dos desejos, das ideias, né? Então, uma é a economia das coisas, outra é a economia das gentes, não é? E o que eu notava que o que fazia diferença, isso então, antes de criar a Metanoia, ainda como consultor de empresas, consultor financeiro de empresas, era que tinha muito mais coisa além das coisas, né? Tinha muito mais coisas além das coisas. E sabe, tinha uma coisa muito espantosa que me intrigava muito como consultor, era ver empresas do mesmo ramo de atividade com resultados muito diferentes. Uma prosperava, a outra não prosperava. E aí, bom, qual é a explicação? Então não pode ser essa economia de fora, dos índices, dos preços, dos indicadores, das alíquotas, das taxas, porque essa é igual para todo mundo paga os impostos, as mesmas taxas, os mesmos encargos trabalhistas, tudo.
e o outro não tem. Por que aquele prospera e esse não prospera? Então eu fui notando que, para além dos números, para além dessa economia de fora, para além das políticas econômicas dos governos e dos vários governos que então eu tinha assistido, tinha algo muito mais relevante. E esse algo muito mais relevante era o modelo mental daquele líder que liderava aquela empresa, porque era o mesmo negócio. Era assim, se você no mercado é a mesma, como se chama, mão de obra. Uhum. Se você é nos fornecedores, os mesmos fornecedores. Concorrência eram eles mesmos. Então, por que esse cara prospera e aquele não prospera? E aí eu ia observar isso, né? E observando isso, eu vi que eles tinham um jeito de ter eu falo de modelo mental agora, que é a própria definição de metanoia, mas eles tinham um jeito de conduzir a empresa diferente. Eu vou dar um exemplo bem simples, tá, Irone, para quem nos assiste entender bem rapidinho isso, senão parece uma coisa muito sofisticada. Mas assim, aquele que andava para trás, ele tinha mania de começar o dia lendo o noticiário. É um exemplo simples. Aham. O que andava para frente, não perdia tempo com isso. Aquele que lia os noticiários confirmava suas crenças de que a economia está em crise. Porque desde que eu me conheço por gente, tá, Irone, a economia está em crise. Então, tá certo? Agora, o outro não perdia tempo com isso, de que a economia está em crise. Ele fazia o que precisava ser feito. E o que precisava ser feito é o nome de trabalho. Né? E trabalho. E é o que está no controle dele, né? E que está no controle dele. Isso é importante, isso que você A realça. economia não está no meu controle. Se vai mudar o ministro, se o petróleo vai subir, vai diminuir, enfim, se vai ter uma corrupção, isso não está no meu controle. Mas tocar o meu negócio está no meu controle. Exatamente isso. Então aí, agora virar essa chave não é tão simples. Eu tive que criar um processo de educação denso, de mais de 200 horas presenciais, para mudar essa chave. Porque você não muda assim, clique, né? Quer dizer, porque o cara ele adquire um ponto de vista e cristaliza aquele ponto de vista, ele não sai daquele ponto de vista. O que é o processo de educação da metanoia? É fazer com que a pessoa, o líder, o empresário, né, ele experimente outros pontos de vista. Então, tipo, olha daqui. E aí, como é que é para você? Ele rejeita no primeiro momento, porque está tão preso no ponto de vista dele. Mas agora olha daqui, como é que é para você? Olha daqui o teu mercado, olha daqui a tua equipe, olha daqui o seu holograma, que a gente fala, o seu conjunto de parceiros. Vai mudando o seu ponto de vista. Até a hora que ele fala, olha, aquele meu ponto de vista lá não leva a lugar nenhum. Existem pontos de vista muito melhores. E a hora que ele incorpora esses novos pontos de vista, que são mais prósperos, né, ele começa a ver que tem muita vantagem nisso. E interessante que você falou, porque quando eu fiz o Meta Riqueza, todo final de módulo ou final do dia, vinha aquela pergunta, e agora, o que você está conseguindo enxergar? Aí eu já tinha que responder isso. E no início eu não ficava entendendo, não estou enxergando nada. Mas aí você vai mudando, parece que é um exercício que você vai fazendo no seu cérebro, uma forma de você enxergar de diferentes pontos de vista que te leva realmente a enxergar além e reformular muitas vezes uma opinião que você tinha, né? Uma crença que você tinha. Você vai ampliando o campo de visão, né? Quando você falou em Meta Riqueza aqui, para quem nos assiste, é um programa da metanoia. E é o programa-chave da metanoia. E aí, o que acontece? Você vai ampliando o campo de... Porque, assim, tudo que a gente não consegue resolver de problemas na vida, isso vale para a vida pessoal também, não só para a vida organizacional da empresa. Tudo que a gente não consegue resolver é porque a gente não consegue enxergar. Já que a gente não enxerga, como é que você vai resolver um problema que você nem sabe que ele existe? Então, a hora que você amplia o campo, opa, peraí, tem um problema, eu consigo enxergar. Porque a grande questão não é saber a resposta, né? Qual é a pergunta? Então, o grande problema não é a solução. Qual é o problema? Qual é o problema que eu preciso enxergar e eu não Às enxergo? vezes o cara nem sabe que ele não sabe. Nem sabe que não sabe. Não, isso é o que mais acontece, nem sabe que não sabe. E chama também de ponto cego, né? Ponto cego. Ponto cego. Tá lá, mas ele não vê. A hora que ele amplia o campo de visão, fala, opa, agora ele incluiu no campo de visão dele o que era ponto cego até então. Tá lá, e agora? Agora eu posso lidar com isso, porque agora eu enxergo. Sem enxergar, nem sei que não sei que você falou, é isso. É o ponto cego e o teu campo de visão não permite que você enxergue. Eu trouxe aqui, pessoal, 3 obras do Roberto. Quantos livros você tem, Roberto? 11? 11. 11 livros. Esses 3 aqui
Chamamentos, O Velho e o Menino e o mais recente, que é o Código de Nobreza. Não vamos falar daqui a pouco sobre ele. Eles formam uma trilogia. E esses livros aqui, Roberto, o Chamamentos foi o que mais impulsionou a minha equipe, a minha empresa como equipe. Porque eu tive a oportunidade de, através das fagulhas, né? Tem umas fagulhas aqui que são muito interessantes, eu tive a oportunidade de envolver toda a minha galera. Eu fiz uma palestra na PUC, eu fiz uma palestra na UF, fiz uma palestra numa outra universidade aqui em Macaé particular, sobre esse livro, Chamamentos, e distribuí para a galera toda. Então, teve um movimento muito grande, um engajamento muito grande das pessoas aqui. O Velho Menino foi o que me transformou como pessoa, né? Como líder. Eu defini o meu propósito. Lá no Limiar, que é um outro programa da Metanoia, com você, com o Ivo, a gente estava lá na ocasião, e eu defini o meu propósito, que é unir pessoas para a construção de um cidadão adulto consciente a serviço do mundo. Fiz isso em 2018, eu acho. E está conectado hoje com o propósito da FG, que é transformar vidas. E agora o Código de Nobreza, que eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre ele. Ok. Conectando aí do início lá da Metanoia dos anos 90 com o Código de Nobreza, agora a sua mais recente, Código da Nobreza, a sua mais recente. O livro tá quente, né? Isso. Pãozinho quente saído da padaria, né? O Código da Nobreza, ele traz para uma, assim, vamos chamar assim, para família humana, porque, né, uma prática que nós tínhamos na família empresarial que dava muito certo. Você lembra quando você começou o processo da metanoia? A pedra angular de você inaugurar uma empresa ética, humana e próspera, que é o que a gente prega na metanoia, é o que nós então chamávamos de carta de valores. Então era você colocar na pauta do dia, na mente das pessoas, na cabeça dos líderes, os valores, porque em geral o que acontece é que as pessoas são invadidas pelas crenças que elas têm. Então isso traz de novo o exemplo do empresário que vai bem e o empresário que vai mal no mesmo ramo de atividade. O que faz diferença entre os dois fundamentalmente são as crenças que um tem, aquele que não prospera, e que são alimentadas pelos noticiários, né? E o outro, os valores que ele tem, e ele vai embora viver esses valores. Então a carta de valores era uma das metodologias que a gente tem na metanoia, e aí eu falei, puxa, se isso dá tão certo para as empresas, isso é tão determinante. E eu fiz até pesquisa com metanóicos perguntando de todo o processo que é mais relevante para você. Eles lembravam de uma porção de coisas que você também lembra, que você viveu, mas eles falavam, a carta de valores foi determinante. Aí eu pensei, poxa, por que a gente não leva isso para as famílias, para as associações, para as igrejas, para as escolas, para as outras entidades que não estão muito no mercado competitivo, vamos dizer assim, que vivem algumas outras realidades. Por que isso não se estende para mais gente? Mas para isso precisava de uma roupagem não organizacional. E o Código da Nobreza, ela tem essa roupagem não organizacional, embora a gente esteja adotando agora também nas empresas, em substituição à Carta de Valores, porque tem um upgrade, vamos dizer assim, né? Porque qual é o grande barato? Existe uma nobreza em todo ser humano. A maior parte não reconhece. Esse é um problema. E se você não reconhece, então você está fadado a viver uma não nobreza, não é? Mas se você começa a reconhecer a nobreza que você tem, você fala, puxa, eu posso fazer alguma coisa com ela. E ela pode me levar mais longe. E eu posso ir além com essa nobreza que agora eu reconheço, porque não reconhecia. Então, a hora que você reconhece a nobreza que você tem, a partir de uma perguntinha de 5 milhões de dólares, que é, quem é você? Porque pouca gente sabe dar uma resposta para essa pergunta, viu, Tairone? Difícil. E aí é gozado, porque nós somos assim, nós não somos viventes, nós somos existentes, na maioria. Você existe, mas você não vive. Verdade. A hora que você faz a pergunta, quem é você? Nessa hora, pelo menos por um lapso de tempo, você deixa de ser um existente e passa a ser um vivente na hora que você vai buscar uma resposta para isso, né? Mesmo assim, sempre que eu faço essa pergunta, você imagina a resposta que vem, né, Tairone? Imagino.
A resposta que vem aí, eu sou engenheiro, eu sou técnico. enfermeiro, eu sou técnico, gerente, sou gerente de qualidade, eu sou... A pessoa, ela diz o que ela faz, ela não diz quem ela é. Né? E aí tem uma perguntinha no livro que é provocante. Você é o que você faz ou você faz o que você é? Eu li essa pergunta 4 vezes. Pois é, porque você precisa parar para pensar um pouco nisso. 4 vezes. Porque isso da gente falar o que a gente faz é meio instintivo até. Porque a gente acaba entrando numa armadilha, caindo numa armadilha muito grande, que é a armadilha de ser objeto. Porque quando você é o que você faz, você se assemelha a esse microfone que está na nossa frente, essa garrafa que está aqui, esse copo. Mas essas coisas são úteis, mas são descartáveis. Aí você passa a ser um cara útil e descartável. Aí é uma sina triste essa de ser útil e descartável. Aí você volta lá para a mão de obra, né? Você volta lá para a ferramenta. Isso. E daí a pouco você é descartado, e a pouco você não serve mais para nada. Né? E infelizmente essa velha economia, ela dá até tempo de prazo de validade para as pessoas. Então, depois de uma determinada idade, tem empresa que já tem uma política de demitir. Então, depois de X anos de idade, você vai para a rua. Então, você não serve mais para nada. Imagina a cabeça do cara que ele entra numa situação desse tipo de inutilidade ou de alguém que se tornou obsoleto. Se você olhar do ponto de vista humano, é muito cruel. Porque o cara ainda tem lenha para queimar. Né? Não é? E aí pouco não vale mais nada. Se o cara tem aquela perspectiva de ser contributivo, ele vai ficar... Minha avó, por exemplo, tem 87 anos. Tem uma cabeça espetacular. Nunca que aquela velha vai ser descartável. Ela é extremamente contributiva. Toda vez que eu converso com ela, eu aprendo alguma coisa. E você vê nas empresas, muitas vezes, o cara coloca na abertura de vaga, ele não coloca de forma declarada, explícita, mas está implícito ali o seguinte: acima de 50 anos eu não contrato, por exemplo. Né? Então você já está definindo, de 50 para frente não presta mais. Então, E você está falando da tua avó, olha o que a sabedoria que ela acumulou na existência dela. Olha o que ela tem para oferecer, porque isso, você usou a diferença qual a diferença do útil? O oposto, né? Diferença oposto. É o contributivo que você citou, é diferente. Porque contributivo é até o resto da vida. Isso. Você pensa em se aposentar? Nunca. Tá entendendo? Nunca. Então, por quê? Porque você sabe que você pode contribuir hoje com a tua empresa, depois, se não for a sua empresa de alguma outra maneira, mas contribuir até o último dia da vida. Sem dúvida. Não é? E, Roberto, voltando um pouquinho na Carta de Valores, eu queria fazer uma conexão com o que eu vivi aqui na AF Global em 2012, quando eu assumi a AF Global como presidente, e aí conheci a Metanoia em 2016 e a gente começou a implantar o programa aqui. A Carta de Valores foi muito decisiva porque o que acontece na grande maioria das empresas? O presidente ou o grupo de acionistas define os valores da empresa, aí chega determinado colaborador, entra naquela empresa e está lá escrito no quadro na parede: esses são os nossos valores. Só que o cara não se enxerga ali, porque aquele valor não é dele, pode não ser dele. Por coincidência ou não, um ou outro pode conectar com algo dele, mas ele não se sente parte daquilo. Então eu acho que a grande diferença que a Metanoia propõe e que a gente aprendeu lá a Carta de Valores a gente constrói junto com a equipe. Isso é fundamental você lembrar. E revisa periodicamente. Perfeito. A gente revisita a nossa anualmente. E é um evento, né? Não é assim, toma aqui, novos valores são esses aqui, não é sorteio, não é consenso. Todo mundo junto. Né? Isso que você falou é fundamental. Porque é o seguinte, empresa metanoica, ela primeiro tem que ter carta de valores, não é. Ela tem uma gestão por valores. Não é uma carta que está lá na parede, não. Aquilo é praticado. Eu costumo dizer que é o seguinte: não é uma carta de valores mural, é moral. Bacana. Gostou dessa? Gostei. Eu falo com todo mundo aqui, a nossa carta de valores não é mural, não é para ficar na parede e todo mundo olhando, ela é moral, ela precisa estar presente nas nossas condutas diárias. E outra coisa que você falou que é importante é a maneira como ela é construída. Eu dizia assim, uma empresa que é metanoica, ela tem carta de valores, agora código de nobreza, e ela revê todos os anos. Todos os anos. Mas pô, a gente está sempre no corre-corre. Se alguém me perguntar assim, que está muito no corre-corre, eu pergunto: vem cá, você tem algo mais importante do que isso? Me conta o que é.
E aí ele vai me descrever uma porção de coisas e fala, puxa, isso não é mais importante do que viver uma empresa que tem valores, que oferece significado para as pessoas, que as pessoas podem, conectar os valores pessoais que elas têm com os valores da empresa. Porque os valores nos unem, é fácil fazer essa conexão. Uhum. Difícil é fazer conexão de crenças. Isso. Você não consegue. As crenças dividem, né? Hoje a gente vive em polarizações por conta de crenças. Se for falar de valores, a turma falou, opa, senta aí e vamos embora que dá para caminhar. Estamos nossas crenças, mas somos os nossos valores. Perfeitamente. E muitas vezes a pessoa não está vivendo aquele valor porque nem sempre tem oportunidade disso, né? Tá num ambiente hostil que as pessoas realmente não estão conectadas. Perfeito. Com isso. Mas é uma frase que eu gosto muito. E um outro ponto, Roberto, que eu converso muito com a minha equipe aqui, o cara não pode entrar na empresa de manhã, bater o cartãozinho dele lá, registrar o ponto, deixar o corpo dele aqui dentro e a alma lá fora. Uhum. Não tem como, não pode se desconectar. Então, muitas vezes o cara está num ambiente onde ele não está feliz, onde ele não é tratado bem, onde ele é tratado como objeto, ou às vezes ele não está contribuindo da forma que deveria. Não tem problema nenhum. Eu encorajo as pessoas a saírem imediatamente desse ambiente, porque não vai ser um ambiente favorável para a saúde dele, ele pode adoecer ali. Talvez esse ambiente seja aqui na FG, eu falo com eles, eu falei, se você não estiver feliz aqui na FG, você precisa buscar um lugar melhor. Uhum. Porque a gente formou a nossa tribo aqui, nosso grupo, a nossa comunidade. E a gente tem carta de valores, a gente tem propósito, a gente tem uma série de coisas que vai trabalhando ao longo do ano para cuidar, que é o próximo tópico do nosso papo aqui, que é cultura, da cultura da FG. Né? Então, muitas vezes o cara não está conectado, não tem problema nenhum, não significa que nós somos melhores ou piores, mas o cara precisa tomar uma decisão, porque isso pode acabar adoecendo ele. Né? E eu imagino que você veja muito isso por aí. Então, vê só, isso é importante que você está falando. Você como líder, e eu conheço muito o que você faz, você oferece para as pessoas o que o líder tem que oferecer. Né? Você oferece um propósito, um espaço de diálogo, um espaço de comunicação de ida e volta, não é? E você oferece uma base de valores para que a pessoa viva a empresa, né, com significado, tudo isso que nós já falamos. A parte dela é se engajar com isso tudo e gostar do que tem que fazer, tá certo? Essa é a parte dela, porque se ela não gostar do que tem que fazer, é melhor que ela vá embora, porque você já ofereceu para ela todos os elementos que um líder pode oferecer. Isso é o que um líder pode oferecer. A gente não consegue entrar dentro da pessoa e motivá-la. Ela precisa se engajar com esse conjunto de coisas que você oferece como líder e gostar do que tem que fazer. Ela tem que fazer o esforço dela para que ela busque dentro dela a ânima, o ânimo, né, a alma, para fazer o que precisa ser feito. Você falou que ela deixa a alma na gareta. Isso. Ela precisa aí ter um esforço dela, de pegar a alma e falar, peraí, você vem comigo, você não vai ficar aí não. Eu estou indo para o trabalho e você vai entrar comigo no trabalho. Esse é um esforço que ela tem que fazer. Tem um trecho de uma música do Gabriel Pensador, que é aquela que ele fala assim, não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta, né? E quando você fala de a parte dele não tem como fazer, não adianta pedir para Deus proteção, ajuda, bababá, se você não fizer a sua parte. Exatamente. Você tem uma prova para fazer. Aí você não estuda nada. Aí chega lá na hora da prova, vai, meu Deus, me ajuda a tirar 10. Não vai, amigo. Você não fez a sua parte, né? Então, a parte da pessoa, ela precisa fazer. Me lembro do cara que quer ganhar na loteria, mas não faz aposta. Tô doido pra ganhar na loteria. Mas não faz aposta. Não joguei não, que eu sou azarado. Você não vai ganhar nunca. Exatamente. Muito bom. Roberto, e falando um pouquinho de cultura, né? Eu sinto assim uma dificuldade muito grande hoje de sentir, de ter essa cultura nossa presente aqui. Porque, fazendo um resumo dos últimos 15 anos da FG no Brasil, a empresa chegou em 2012, nesses últimos 13, 14 anos passaram certamente mais de 4.000 pessoas por aqui, 4.000 famílias. Nós tivemos no início do processo da Metanoia um grupo de 40 líderes, 35, 40 líderes que participaram do programa. Isso reduziu para 12, por conta de uma seleção natural. Certamente várias vidas transformadas. Mas nós tivemos um período de crise, as empresas foram desmobilizadas, a nossa empresa permaneceu firme, não quebramos, não entramos em recuperação judicial, nada, conseguimos permanecer forte aí no mercado.
estamos aqui até hoje. Mas esse turnover, essa mudança de pessoas, troca de gente, nos traz um desafio muito grande, que é engajar essa galera na cultura da empresa. Queria que você falasse um pouco desses desafios e como que você pode ajudar líderes como eu, que tem equipes grandes, pequenas, médias, a engajar essa galera e transformar a empresa, né, num ambiente onde a cultura esteja presente ali de verdade. Olha, você estaria num mato sem cachorro se você não tivesse uma cultura. Porque você não tem com que fazê-las se engajar. Então tem uma cultura. E a cultura, para quem nos assiste, para entender o que a gente fala de cultura, né? Cultura organizacional, cultura de empresa, é o que abarca tudo isso que nós estamos falando. A cultura abarca um conjunto de valores, a cultura abarca um propósito, a cultura abarca uma trama para você atuar no mercado. E só para definir o que é essa trama, são os diferenciais que você leva para o mercado, são as competências do negócio que você desenvolve. Então, o conjunto dessas definições, o foco que você escolhe atuar, o conjunto esse conjunto de coisas, né, na relação com o mercado, na relação com a equipe, tudo isso recebe um nome de cultura. A cultura é o jeito da gente ser. Você tem uma cultura, então você tem um jeito de ser que você pode oferecer. Esse jeito de ser que você pode oferecer tem muitas vantagens. É ético, é humano e é próspero. Qualquer ser humano mais lúcido adoraria viver um mundo mais ético, mais humano e próspero. Tá certo? O contrário disso é um inferno. Por exemplo, você viver sem ética, sem humanidade, sem prosperidade, se o inferno tem alguma definição, é essa. Não tem outra. Então, assim, você está oferecendo para eles um pedaço do céu, um pedaço de um mundo bem-sucedido, um pedaço do que deveria ser o mundo. O mundo deveria ser ético, humano e você vai oferecer isso naquilo que está no teu alcance. Como líder que você é responsável por esse latifúndio. Tem outros aí que você vai fazer. Os outros, de repente, até a ausência de ética, de humanidade, de prosperidade respinga em você. Mas você, de certa maneira, blinda esse espaço para que as pessoas aqui sejam isso. Seja isso. Então, assim, as pessoas têm... E, assim, o que eu acredito na cultura metanoica é que ela vai aonde o coração humano está. No que as pessoas mais buscam. Elas falam, não, às vezes não parece, às vezes parece que que assim, nós trabalhamos, né, num mundo deformado. Né? Eu gosto quando você diz assim, onde é que nós vamos arrumar os profissionais? Não vamos arrumar, nós vamos ter que preparar. Esse é o papel do líder educador, que é uma das facetas da liderança metanoica, é ser um educador. Eu costumo dizer, ou você é educador ou você não é líder. E nós vamos precisar educar as pessoas que trabalham conosco. Elas não estão prontas, elas não estão no mercado. Não adianta, assim, o teu processo de seleção, busque pessoas que combinam com a nossa cultura. Não. Traga as pessoas que estão por aí e vamos prepará-las para viver essa cultura que vai torná-las melhores como seres humanos. Deixa eu falar uma observação importante sobre cultura. Cultura é tão importante que se você tiver um profissional, Tairone, que o cara... Eu ia falar, é do cacete. Não pode... Que o cara é bom demais, que o cara ele é o do Borogodó. Supra-sumo da técnica. Super vendedor ou um super técnico. Ele é bom demais, mas o cara não comunga com a cultura. Nenhuma pessoa, por mais competente que ela seja, é melhor do que uma cultura. Livre-se dele, mas preserva a sua cultura. A cultura é tudo que você tem. Entendeu? Então livre-se dele, mas preserva a sua cultura. Porque normalmente, assim, às vezes a empresa fica refém do cara. Fica refém. O cara é o que mais vende, é o melhor, que mais entrega, mas não sei o quê, mas não comunga com a cultura. Segura a cultura e livre-se dele. Estou dizendo isso só para quem nos assiste entender a importância que é ter uma cultura. A cultura é transcendente. Né? O cara lá no cargo dele, às vezes, é um momento, daí a pouquinho ele está numa outra empresa, tá certo? Porque na cabeça dele eu acho que os valores são outros. Então preserva a sua cultura. E Roberto, no nosso negócio especificamente aqui na indústria do petróleo, a gente tem uma cultura de cuidado com a vida muito grande. Um acidente definitivamente pode fechar uma empresa nessa indústria nossa.
Então, não adianta nada, e eu já passei por isso aqui, você ter um cara extremamente técnico como você, mencionou agora há pouco, mas que entrega, o cara entrega muito, mas entrega machucando gente, entrega a qualquer custo, entrega pegando atalhos, entrega deixando pessoas infelizes e tristes, saindo daqui piores do que eles chegaram. Então não adianta nada e realmente você precisa abrir mão dessas pessoas, disponibilizar o cara para o mercado, porque ele não comunga, né, como você disse, da cultura da sua empresa. Então eu já passei por isso aqui e foi muito importante você ressaltar, porque eu falo isso para o meu pessoal com bastante frequência. O equilíbrio entre a habilidade técnica e a capacidade do cara se adequar à cultura da empresa. Uhum. Se o cara não tem essa capacidade de se adequar à cultura da empresa, realmente é melhor você abrir mão dele, porque a técnica a gente ensina. Eu prefiro contratar um cara extremamente capaz de se adequar à nossa cultura e alinhado com aquilo que a gente acredita e investir uma grana para treinar ele, do que o contrário. Por quê? Para formar um engenheiro tem 300 universidades aí. Para formar um líder tem vários programas, inclusive Metanoia, muita gente falando sobre isso daí, muita gente boa falando sobre isso. Então isso a gente paga e faz. Certo? Agora, mudança de modelo mental por conta de cultura é realmente, digamos assim, você é uma luta em glória. Uhum. Você vai perder tempo e muitas vezes você não vai mudar porque o cara tem aquela crença enraizada ali que ele não vai mudar. Uhum. Então, acho que é muito importante esse ponto que você colocou, Uhum. realmente, sobre a cultura, né, na empresa. E, Roberto, um outro ponto que eu queria falar com você aqui. Eu me lembro que em 2014, se não me engano, 2015, me lembro muito bem o ano, a gente sentou para discutir os desideratos. Né? Primeiro foi os manifestos, Isso. 27, e aí depois a gente reduziu isso para 15 desideratos. Foi. Desiderato, para quem não sabe, significa um grande desejo, não é isso? Perfeito. Porque um grande desejo, tá bem quando eu errei. Um grande desejo. É. E dentre os 15 desideratos, a gente tem um que eu queria falar aqui, que é o eu desejo compartilhar conhecimento e experiência. Esse desiderato, eu desejo compartilhar conhecimento e experiência, foi o que me inspirou a fundar a 2N Educação. Porque através da 2N Educação, e esse podcast faz parte da 2N Educação, eu quero trazer pessoas de sucesso aqui, que transformam vidas, que tiveram sucesso nas suas vidas pessoais e que têm algo a agregar para poder inspirar outros que muitas vezes não acreditam na sua capacidade. Justamente porque estão no ponto cego, não estão enxergando o que ele pode. No nosso negócio especificamente, 1% da população que trabalha no óleo e gás deve falar inglês fluente. Eu acho que esse é o número do Brasil, inclusive. Menos de 2% fala inglês fluente. Contudo, se o cara aprende a falar inglês, ele rapidamente pode virar um líder de equipe, aumenta o salário com certeza, vai ser bom para a vida dele e tal. Isso é só um ponto, mas tem vários outros aspectos comportamentais que o cara pode alterar e ele já vai parecer melhor do que ele é até, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse desiderato. Eu desejo compartilhar conhecimento e experiência e como que ele é tratado lá dentro da Metanoia. Eu tenho essa curiosidade. Em que momento que ele entra na construção lá da Metanoia? Uhum. Primeiro é bom lembrar que quando nós construímos esses manifestos, que foi antes dos desideratos, isso foi em 2014, Isso, acho que foi 14. foi num grande encontro de líderes, né, na cidade de Atibaia, onde a gente se reúne. Então, até para quem nos assiste saber que Metanoia hoje é uma comunidade, né, uma comunidade que comunga dessa cultura. É bom quando você é uma empresa participar de uma comunidade e não se sentir tão solitário diante desse conjunto de valores que a gente tem e o propósito que a gente tem. Então isso é legal, você se sente assim, puxa, não estou navegando sozinho, não estou nadando contra a maré, porque nadando contra a maré a gente até tá, mas é bom você saber que tem mais gente comigo, né? nadando contra a maré junto com você, né? Então isso é uma coisa, aí se transformar em desideratos, e esse é um que você elegeu, né? Que você gosta desse, e também é importante entender por que esse desejo te tocou, né? E ele te toca porque naquele momento que você deixa de pensar em você e começa a pensar no outro, essa é a virada de chave.
Porque toda a empresa da velha economia é mais para mim, mais para mim, mais para mim. Mais lucro, mais salário. E de repente algo muda na tua cabeça. E os outros? Eu vou pensar em mim e nos outros. Então a tua empresa começa a se voltar mais para o cliente, deixa de estar de costas para o cliente e fica de frente para ele. O colaborador passa a olhar mais a quem ele presta o serviço, a quem o trabalho dele serve. Então, quando dá essa virada de chave, e claro, as recompensas são melhores do que aquelas de quando você só pensava em você em primeiro lugar. Então, o legal de um desejo que se qualifica é que a vida se abre em muito mais possibilidades. Veja você, então agora você tem uma outra empresa que é para disseminar conhecimentos e habilidades que estão disponíveis no mundo, mas muita gente não sabe que existe aquilo. E está abrindo para os outros, né? A metanoia, ela sempre pensou nisso quando ela, através de uma ferramenta chamada roda do aprendizado, né, uma das ferramentas que a gente usa na metanoia, ela dissemina o aprendizado primeiro para a equipe, que é a mais próxima, e a partir daí para além da equipe. Em alguns momentos dentro da metanoia, a gente começou a fazer processos, eu vou lembrar de um chamado chamamentos, que a gente pode falar mais dele aqui, que começou a ir para as famílias dos colaboradores. Olha que coisa legal. Estender para as famílias aquelas coisas que aprendia dentro da empresa. Pô, mas eu chego em casa, minha mulher pensa diferente de mim, como é que eu faço? Então vamos estender isso para as famílias. Então a metanoia já começou a fazer isso num determinado momento. Mas chegou um outro determinado momento que a gente falou, gente, a família humana é mais ainda do que as nossas famílias de colaboradores, né? Família de fornecedores, e vai da família, né? Aí a gente abriu um instituto chamado Economia ao Natural, aonde a gente pega esse suprassumo da metanoia e faz com que isso vá para outros lugares, outras regiões que a gente não conseguiria chegar num processo de metanoia, que é um processo muito elitizado, é para poucos, né? E agora no Instituto Economia ao Natural a gente consegue fazer essa. Então a gente tem falado com seringueiros, a gente tem falado com presidiários, ex-detentos, a gente tem falado com religiosos, a gente tem falado com assim, Vale do Jequitinhonha, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, lugares assim. Então, assim, nós estamos disseminando conhecimento, que é exatamente esse desiderato, para vários outros lugares. O Instituto deu escala para isso, né? Coisa que a metanoia não tinha. E o Instituto tem escala para fazer isso. Muito bom. E o Instituto Economia Natural é liderado pela Fabi, né? Fabi é a líder do Instituto, Fabiana Inarra. Ela é a líder do Instituto que adora, ama fazer isso. E eu costumo dizer para ela o seguinte, que o Chamamentos, esse livro aqui, o Velho Menino, o Pai Ideia, né? Que é o Pai Ideia é um programa para jovens. Ele é a Fabi baseado no Velho Menino, certo? Baseado no Velho Menino. E esse aqui é o Pai Ideia para adulto. Chamamentos é o Pai Ideia para adulto. Eu tinha ouvido essa definição, mas cabe bem. É o Pai Ideia para adulto. Que eu, como eu falei anteriormente, treinei toda a minha equipe aqui nesse livro, com as fagulhas, e conseguimos também permear para famílias e tal. Muito legal, muito bom. E bom saber que você já tem esse número, Roberto, de quantas pessoas já foram beneficiadas pelo Instituto Economia Natural. Eu vou dar o número oficial, porque tem o número. A gente começou um processo de código de nobreza, de enobrecimento o ano passado, então tem cerca de um ano. Mas assim, o número oficial é mais de 10 mil pessoas, né? Mas eu penso que o extraoficial dobra esse número, né? Então, num período de um ano, eu penso que a gente deve ter atingido aí o dobro disso. E mais importante, nós temos, eu não sei o número exato, mas são mais de 200 enobrecedores. Quem é o enobrecedor? É um cara que tem lá, é o líder de uma comunidade, qualquer que seja ela, e naquela comunidade ele, através do apoio metodológico do Instituto, ele dissemina essa cultura de valores para aquela comunidade. O Código de Nobreza é o método, né? Então ele dissemina. É um método fácil de entender e fácil de aplicar. Porque se é uma coisa muito complexa, você continua fazendo com que seja uma coisa muito elitizada. Então é uma coisa que você pode usar em qualquer população. Eu falo em qualquer população.
Falar sobre os valores é falar sobre a alma humana. Você faz isso com qualquer ser humano. É capaz de falar sobre valores, né? Se você fizer as perguntas certas, as respostas vêm. Roberto, eu queria falar de um ponto polêmico aqui. Eu Agora, aprendi com você. eu gosto de pontos polêmicos. Porque você recebeu lá um executivo da velha economia, brabo, né, que era eu. E você foi e me adestrou. Na verdade é essa. Mas o ponto que eu quero colocar pra você é o seguinte: um dia você falou comigo não, com a galera toda lá, você falou, a minha relação com o dinheiro é o seguinte, ele tem que ter uma boa origem e um bom destino. Isso aí pra mim abriu assim um horizonte gigante da minha visão limitada que eu tinha sobre isso, né? Eu pensava que dinheiro, tinha que ter lucro o tempo todo. E depois, mais pra frente, eu tive um desafio gigante que foi implantar a metanoia numa empresa americana que eu não era dono. Eu era o principal executivo, presidente da empresa no Brasil, reportava para os gringos lá, um grupo de acionistas nos Estados Unidos, que só olhava aquela palavrinha chamada EBITDA, que você conhece muito bem como economista. Até o momento que eu entendi o seguinte, que lucro não era o objetivo, lucro é condição. Perfeito. Concorda? Sim. Aprendi com você. É. Lucro é condição. Se eu não tiver lucro, o negócio não existe. Então não tem que discutir, o negócio é feito para dar lucro, é lógico, isso é condição básica. Agora, para esse negócio se sustentar ao longo de décadas, de gerações, você precisa ter um propósito forte para poder te guiar. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sobre a condição, sobre o propósito, sobre o objetivo de uma empresa. É interessante porque muitos empresários falam, mas você nunca vai falar de lucro? E que hora que o lucro entra nessa história, né? Porque você fala do cliente, você fala do colaborador, mas não fala de lucro. Aí eu digo, não, eu falo sim, eu falo de lucro o tempo todo, você que não escuta. Eu falo de equipe comprometida, eu falo de cliente fidelizado. O que eu não falo, não perco tempo falando, é de receitas menos despesas. Eu acho isso meio óbvio para perder tempo. Isso o contador fala com você. Ele vai te explicar, ó, você tem receita, você tem despesa, e a hora que você subtrai um do outro vai dar lucro. Não, mas eu falo de outra fórmula do lucro. Eu falo do lucro como equipe comprometida e de alto desempenho, mais cliente fidelizado. Essa é a forma do lucro. Eu me ocupo em falar isso o tempo todo. Então eu falo de lucro o tempo todo porque o lucro vem daí. Se tem alguma fonte confiável do lucro, não é o balanço. A fonte confiável do lucro é o cliente e é o colaborador. Essa é a fonte, são as fontes, né, confiáveis de lucro. O resto é apuração de resultado. Então, isso um financeiro, a tua área financeira e o teu contador são capazes de fazer. Aliás, eu vou te falar uma coisa, os contadores que me desculpem, meus amigos contadores, mas se tem uma fonte que não é confiável de lucro, é balanço. Rapaz, não, o lucro do balanço é ficção científica. É ficção científica, porque amortização que não existe, depreciação que não existe, aquele resultado é ficção científica, né? E aquilo é para atender o fisco, né? E a gente tem lucro para alimentar um negócio que tenha propósito. O propósito é transcendente, o lucro é transitório. Tem vezes que você tem vezes que você não tem. E é assim que funcionam os negócios, né? O negócio às vezes tem, como é que se fala? Está em alta e às vezes está em baixa. Mas o propósito continua, ele é transcendente. Pessoal, e isso que o Roberto falou reflete muito aqui, principalmente na nossa equipe. Quem trabalha comigo nesses anos todos sabe muito bem disso. Se o nosso foco, se a gente acordasse todo dia de manhã para vir para cá para ter lucro, a gente ia ficar um dia feliz, um dia triste, um dia feliz, um dia triste. Porque é assim, não tem jeito. É um cliente que desiste, cancela, a Petrobras cancela um contrato, é um poço que mudou de data, é o IBAMA que não liberou a licença, enfim. É muito gostoso esse negócio porque a gente não fica tranquilo, não existe estabilidade nesse negócio nosso, não existe. E eu acho que isso que é o que nos dá mais vontade de trabalhar. Mas quando a gente tem um propósito forte, acontece o que aconteceu com a FG. 2020, pandemia, empresas fechando, e nós continuamos aqui. Foi o nosso ano de maior lucro financeiro, foi o nosso ano de maior receita e de maior resultado, foi 2020. Que a gente teve a oportunidade de se reinventar e outras empresas, infelizmente, fecharam. Então a gente continuou aqui forte, por quê? Porque a gente tinha um propósito, não é porque a gente tinha R$1 milhão no caixa ou uma equipe mais ou menos. A gente tinha uma equipe muito comprometida, muito comprometida, né? E clientes fidelizados. Aliás,
eu tive a oportunidade de comprar esse negócio dos americanos em 2022 por conta da credibilidade que eu tinha com os clientes. Uhum. O meu nível de fidelização desses clientes comigo é tão grande que eles bancaram o meu retorno. Tudo que eu tinha na mão era uma base e uma chave. E eu prometi pro cara, eu falei, olha, com 30, 40 dias eu mobilizo a equipe de novo, mas eu preciso de um contrato. Ele assinou um contrato comigo sem eu ter uma pessoa contratada. Olha só. Isso é cliente fidelizado. Isso é cliente fidelizado. São 10 anos, 20 anos de trabalho. O cara percebe que a gente tem um ambiente ético, um ambiente humano, um ambiente próspero, que a gente está verdadeiramente comprometido com o interesse dele, com o problema do cliente. Aliás, esse é um dos itens lá da nossa trama, né? É o nosso compromisso total com o interesse, com os problemas, interesse total com os problemas do cliente. E um valor que você desenvolveu, até a gente falou de valores, até dando um exemplo de valor aqui para não ficar só no conceito. Confiança. Confiança. Porque confiança, relação de confiança que você desenvolveu nesse tempo, é um ativo que o balanço não contabiliza, não está lá no balanço, nem nos intangíveis está, né? E isso vale muito mais do que uma porção de outras coisas tangíveis e físicas. Isso que precisa ser entendido. E, pessoal, eu estava numa zona de conforto, eu poderia ter ficado nela. Todo mundo sabe que empreender no Brasil é difícil, empreender, aliás, em qualquer lugar do mundo é difícil, que o cara tem que assumir riscos, tem que sair da zona, muitas vezes, da zona de conforto dele, para poder assumir o risco. Só que eu não me vejo vivendo sem isso. Por quê? Desde pequeno, eu já com 15 anos comecei a trabalhar com meu pai. Minha avó era empreendedora na época que ela era jovem. Meu pai, meu pai não fez universidade, não fez nada, ele tem aquele negócio, aquele conceito do grit, que os americanos falam, que é sangue nos olhos, que é aquele desejo de jogar duro e conquistar as coisas. Então ele conseguiu montar uma empresa que começou na sala lá de casa, tá? E deu muito certo. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ele desde o dia 1, me tornei sócio e 20 anos depois a gente acabou dando sorte e vendemos uma empresa. Olha que legal, né? Trabalhamos 20 anos para dar sorte. Aí vendemos a empresa e nessa venda eu me tornei presidente da F Global. Coincidiu que 10 anos depois de ter implantado metanoia e ter dado resultados muito bons, o banco que era dono da empresa resolveu sair da indústria do petróleo. Saiu e colocou a empresa à venda. Graças a uma série de coisas, mas dentre elas, aquele propósito que eu escrevi lá junto com vocês, que vocês me ajudaram, de unir pessoas na construção de um cidadão adulto, consciente a serviço do mundo, eu tive a coragem de comprar esse negócio e reabrir ele. E tem 2 anos e meio isso, vai fazer 3 anos agora em novembro. A gente saiu de 0 para 100 pessoas. Hoje a gente tem 100 pessoas trabalhando aqui, 35% do mercado e tal. Por que eu estou dizendo isso? A importância de você ter um propósito pessoal, você saber onde você quer chegar. Você não pode deixar a vida te levar, né? Não pode andar por aí, deixa a vida me levar, vamos ver o que dá. Você precisa ter um propósito claro, porque nos momentos mais difíceis... É ele que segura. Ele é que te segura, não é isso? E aí, Roberto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a construção desse propósito da pessoa. Tá saindo um pouco da organização. Certo. Que a gente está falando aqui para pessoas que trabalham de carteira assinada, que trabalham de pessoa jurídica, que às vezes têm vontade de montar um negócio, mas falta um pouco de coragem, de recurso, enfim, seja lá do que for. Queria que você falasse para essas pessoas do propósito pessoal. Como construir esse propósito pessoal? Primeiro, uma coisa ainda, voltando para a empresa, mas já vou passar por essa tua pergunta. É muito complicado você ter uma empresa com propósito, composta por pessoas sem propósito. Só para voltar para a empresa um pouquinho e a gente já vai... É assim, a tua empresa tem problema, mas as pessoas não têm. Então, aí que surge aquele movimento nosso de chamamento. Chamamento, só o nome, né? Para quem nos assiste entender. Conexão de chama interior com chamado, que está do lado de fora. Okay. A hora que você escuta o chamado lá fora e a tua chama fala, opa, aí há uma conexão. Essa conexão é de onde sai o propósito. Então, é legal uma empresa com propósito porque ela permite que pessoas que trabalham lá façam essa conexão, né? Permite, porque ela tem algo a oferecer. E aí a pessoa, isso conecta com a minha chama. E aí ela pode agora criar o propósito pessoal dela. E para quem é religioso é a história do Jonas, né? A chama e chamada é o Jonas. Mas aí a gente vai mais aí a gente vai mais fundo, se precisar a gente vai. Mas assim, como é que você... Eu escrevi O Velho e o Menino para isso.
O propósito do livro Velho Menino, o propósito é que pessoas descubram o seu propósito. E olha o detalhe, né, que é o subtítulo dele, me lembra o subtítulo do livro, é a instigante descoberta do propósito. Porque não é o propósito, não é algo que você... como é que é a frase? Esqueci agora, né? Você tropeça e... Exato. É assim, não é algo que... É algo que você descobre, ou que você revela. É algo que está em você. Mas tal do ponto cego que a gente já conversou, tal das contas a pagar que você coloca na frente, o boleto que... Você coloca toda uma opção de coisa... E aí você não tem tempo de revelar o seu propósito. Mas ele se revela na hora que você faz o exercício para que isso se revele, né? O livro Velho Menino, ele trabalha lá 5 desígnios para isso, né? De como é que você chega no seu propósito. Não vou descrevê-lo aqui, que tomaria um tempo muito grande, mas ele mostra o que é que você tem que fazer para revelar esse propósito. E é muito mais tirar coisas do caminho do que você tentar, né, encontrar alguma coisa que parece que é uma técnica, não, é algo que você tem que tirar da frente para que o propósito apareça. São as coisas que estão escondendo o seu propósito. Você precisa, de alguma maneira, tirar da frente. Bom, ainda sobre propósito, que é importante, o propósito é sempre uma conexão com algo maior e fora de você. Então, o propósito nunca é uma coisa para você. O propósito inclui você fazer alguma coisa para algo ou alguém. Eu acho que na hora que você se dirige a algo e alguém, você começa a botar a vida num propósito. Como é que começa a nossa conversa aqui, que até me emocionei, você dizendo que eu sou capaz de transformar a vida. Isso é meu propósito. E a hora que eu vejo ele, de fato, sendo declarado, ou vejo que ele está acontecendo, ele só aumenta de tamanho. E eu falo, é isso que eu tenho que fazer. Então é uma conexão com algo ou alguém fora de mim. Ele não é autobeneficente. Eu ganho com ele, eu me sinto bem, eu me sinto recompensado quando eu escuto isso. Mas ele é algo que eu faço para fora de mim. E tem muitas coisas para a gente fazer. O livro Chamamento traz até uma lista de coisas, né? Ó, se você não acha graça em nada, então dá uma olhada que você tem um monte de gente. Há um raio de 2 quilômetros onde cada pessoa que nos assiste tem alguém para ser ajudado. Há um raio de 2 quilômetros. Não precisa ir longe, não precisa ir 20 quilômetros, até o Tocantins, como eu fui recentemente. Não precisa. Muito próximo tem alguém que precisa de ajuda. Ou algo, porque não são só pessoas que precisam de ajuda. Os animais precisam de ajuda, as plantas precisam de ajuda. Alguém precisa pensar nas orquídeas, alguém precisa pensar nas formigas, alguém precisa pensar nos javalis, alguém precisa... Porque essa é a casa comum. Essa é a casa onde todos nós habitamos. E essa casa foi feita para a gente cuidar dela. E a gente cuida dessa casa por meio de um propósito. Nós estamos aqui para cuidar dessa casa. Ué, a gente caímos de paraquedas? Não, não caímos de paraquedas. Não, existe um grande projeto. E a gente precisa participar desse grande projeto. E esse lance da casa comum, a gente conversa muito aqui na empresa sobre isso. A gente precisa cuidar do ambiente que a gente está inserido aqui, porque a gente se auto-intitula um pedaço do Brasil que dá certo. É isso. Então, hoje de manhã eu percebi que você e a Karine chegaram aqui, gostaram de várias coisas que vocês viram ao longo do caminho. Sim. Não foi nada plantado para vocês verem, não. Tá aí todo dia. Então, os clientes chegam aqui e vão se surpreendendo com detalhes que às vezes é uma planta naquele local ali, é um quadro com um significado específico, é uma sala com a água, com gás que o cara tem para beber, é um aperto de mão e um cumprimento olho no olho, que fazem toda a diferença. Então, um pedaço do Brasil que dá certo é um pedaço do Brasil cujo lucro financeiro é condição básica e que, além disso, a gente consegue deixar a pessoa que conectou com a gente sair daqui melhor do que quando ela chegou. Uhum. Então, quando eu recebo, da mesma forma que você ficou feliz com o feedback que eu te dei, quando eu recebo feedbacks de clientes sobre o que nós estamos fazendo, quando eu vejo um líder meu, como eu tenho vários aqui, chegaram aqui, era ajudante, assistente, auxiliar, aí tiveram a oportunidade de se transformar, por exemplo, em engenheiros aqui dentro, aprenderam a segunda língua, hoje são líderes em outras empresas e até aqui. Eu tenho o meu gerente de operação hoje, entrou aqui como auxiliar
administrativo, saiu daqui em 2020 para trabalhar na PetroRio como engenheiro de planejamento lá e voltou agora como gerente de operação da nossa base. Fala inglês, um cara muito bem preparado e certamente tem a contribuição da Metanoia, tem a contribuição da F Global, da FG, de todo mundo na construção desse cara. Então, quando a gente vê uma pessoa assim, a gente percebe que o propósito da empresa de transformar vidas está presente, que o meu propósito pessoal de unir pessoas está presente, porque eu uni você, eu uni o cara, eu uni o cliente, uni todo mundo para poder construir esse cidadão melhor. Então isso é muito bonito e realmente nos emociona bastante. E retroalimenta, né? Porque toda vez que você tem esse retorno, você fala, vamos continuar fazendo com que a nossa empresa desanuveie. O que é desanuveie? É uma coisa importante. Desanuveie. Eu nem sei se... Não, anota não, que eu acho que também está errada a conjugação. Essa aí não vale a pena. Mas olha, mas você vai entender agora bem o que eu vou falar. Boa parte das pessoas está em transe. Transe assim, a vista está anuviada, está nublada a vista, né? Quando vem para a tua empresa e é bem recebida logo que chega, passa aqui pelo o jardim que está aqui, caminha, entra na sala, que ela é bonita, tem um monte de mensagens bacanas, e infográficos, mensagens. Ela vai desembaçando a lente, vai saindo do transe. Pelo menos enquanto ela está aqui, ela sai do transe. Enquanto aqui vai trair. E você devolve para a sociedade um cara que veio dela em transe, mas você devolve um cara com uma visão muito mais, a vista muito mais desembaçada, enxergando a vida como ela é de verdade, não essa ilusão que nos é imposta, né? E claro, ele pode ser que chegue na empresa dele e, puta, lá vem de volta o transe. Mas você deu para ele essa experiência, você deu uma degustação do que pode ser a vida, do que pode ser o trabalho, do que pode ser uma empresa. Eu acho que isso é uma grande coisa. O cara experimenta uma coisa e fala, isso é possível ter uma empresa gostosa, boa, né? Então, eu acho que isso é a experiência que se oferece. Eu acho que deve acontecer com você o que acontece na Metanoia. As pessoas vão lá e se sentem bem. E falam, puxa, é bom vir aqui, a gente se sente bem. Mas qual é a mágica? Qual é a mágica? Não, eu vou te falar, já acontece, isso aqui acontece muito. O cliente chega, e aí, tudo bem? Veio ver o quê? Cara, eu vim só sentar aqui no sofá e bater um papo com você. Pois é. Então fica aí, vamos conversar, é muito bom. Não é? Muito bom. E às vezes ele ainda enche meu ego mais ainda. Pô, tava no seu concorrente, ele passei raiva, agora eu vim aqui pra poder ser feliz. É muito bom vir. É muito bom. Mas isso acontece bastante. E, Roberto, queria te fazer uma pergunta que a gente está caminhando aqui pro final, certo? Eu sempre trago para as pessoas, e você falou isso muito bem aqui no início da conversa, a gente tem que focar naquilo que está no nosso controle. A crise não está no meu controle, o governo que troca não está no meu controle, se é direita, se é esquerda, se é um, se é outro, nada disso nos importa, na verdade. Só serve para causar briga em grupo de WhatsApp e etc. Um ofendendo o outro. Então, independente de quem estiver lá, a responsabilidade de mudar a minha vida, primeiramente é minha. Então, qual que é o papel de cada pessoa que está nos assistindo aqui na construção de um ser humano melhor e de uma empresa melhor? Porque uma empresa de 100 pessoas como a nossa tem empresas de 2.000 pessoas, 10.000 pessoas. Como que a responsabilidade de cada indivíduo é nessa construção de um ambiente mais ético, humano e próspero? Existe, então, nós começamos falando do seguinte, existe uma economia normal, essa economia que eu chamo de fora, né? A economia de fora é essa que você lê nos noticiários. Se você ficar preso na economia de fora, é sono com sobressaltos todo dia. Mas existe a economia de dentro. E aí agora eu peguei o fio da meada que eu tinha me esquecido um pouco do que você tinha dito. Que é a única coisa que a gente controla. A gente não controla nada na vida, nada. A gente não controla colaborador, a gente não controla a esposa, a gente não controla filhos, nada está sob o nosso controle. A única coisa que está no nosso controle é viver coerentemente os nossos valores. Por isso, o que cada um pode fazer é cuidar da sua economia de dentro, já que da economia de fora você é refém. Então, na economia de dentro, você não é refém. Na economia de dentro, você é protagonista, você é o cara. E ela começa por meio dos seus valores. Agora, quando a gente fala em valores, de novo, os valores, sim, valores formam as raízes de uma árvore que você representa. Essa árvore que você representa se expressa, ela se torna visível através da copa, porque ninguém enxerga as raízes das árvores, né? Que é onde estão os valores. Então estão lá, ninguém vê. Então se você tem valores virtuosos, ninguém sabe. Como é que vão saber?
A hora que você, Tairone, vai expressar isso através, aí nós chamamos a copa da árvore, São as atitudes. atitude, ou vou usar agora a linguagem do livro, gestos de elegância. Eu gosto de usar esse nome, gestos de elegância, primeiro que eu acho bonito, elegância. É, elegância. Essa- Honradez e é- gesto de elegância. Tá no seu livro. tá no meu livro. Porque tem a ver com nobreza. Hum. Nobreza. O que é um nobre? Um nobre é aquele que tem honradez, ele honra o seu nome, ele honra os seus valores e traduz isso na copa d'árvore como gestos de elegância. Ou seja, embaixo é ele com ele, em cima é ele com os outros. Como é que ele, né, ele, de certa maneira, se relaciona com outros através de gestos de elegância. Isso está no poder e na autonomia de cada pessoa. Não adianta agora, não ter mais culpado, nessa hora você não é mais criatura. Há o governo, há a economia, há o brasileiro, há o Brasil, há não sei o que, se tivesse outro país seria melhor, se tivesse outro governo seria melhor. Coisa nenhuma. Enquanto você não tiver a sua árvore bem composta, não há nada no mundo que vai te fazer melhor. Nada, não é o governo mudando, a economia mudando, nada vai te fazer melhor. Aliás, é muito interessante a economia de fora, não sei se você já notou. A boa ou a má sorte dos números não deixa ninguém mais feliz. Não. O PIB subiu, eu estou mais feliz. Coisa nenhuma, não mudou nada na tua vida. Nada. O PIB... Então, assim, aquilo a única coisa que pode transformar a tua vida é você ter uma árvore, honradez, como você lembrou, gestos de elegância, e você gerir essa árvore todos os dias. Isso vai fazer você um ser humano ético, humano e próspero. Roberto, excelente, obrigado. Só para avisar para o pessoal que hoje à noite, lá quem vai assistir esse podcast aqui já vai ter acontecido, mas 100 pessoas da nossa equipe vão receber esse livro autografado pelo Roberto e mais 100 clientes que a gente convidou. Para quem tiver com inveja aí, pode falar comigo depois que eu consigo o contato aqui para arrumar um livro autografado do Roberto. E para finalizar, eu quero dizer que a gente nunca sai normal, sai igual depois de uma conversa com o Roberto. E não estou falando uma conversa dessa de 1 hora, não. Estou falando de 2 minutos de papo, você sai com uma palavra nova, um aprendizado novo, e esse homem traz uma áurea maravilhosa. Eu quero agradecer a você, Roberto, mais uma vez. Obrigado, Tairone. Espero que a gente tenha uma noite inesquecível lá no Hotel Mercury, junto com a equipe, né? Nós vamos fazer sua palestra. E eu queria deixar agora esse momento aberto para você mandar uma mensagem para nossa galera aí, para as pessoas. Fica à vontade para falar o que você quiser para o público que está nos assistindo. O que eu diria é o seguinte, eu queria que você soubesse que dentro de você existe uma nobreza. Às vezes a gente se desvaloriza muito. E quando a gente desvaloriza a vida revida. Então, assim, descubra a nobreza que tem em você, viva essa nobreza, saiba que ela existe, coloque ela ao vivo em cores para que outras pessoas também desfrutem de quem você verdadeiramente é. Fala para mim de novo, por favor, quando você não valoriza... A vida revida. A vida revida. Ela revida. Quando você não valoriza a vida revida. É isso aí. Muito bom, Roberto. Obrigado. Obrigado, Tairone. Um abraço. Vamos lá. Vou dar um abraço a você. Obrigado. Muito bom. Excelente. Fiquem com inveja aí, tá? Tô com um homem aqui. Abraço, até o próximo episódio. Espero que vocês curtam bastante esse bate-papo, massa.